Mas é onde eu te falei. Eu entendo que a herança da esquerda, mesmo que tenha essa visão, eles não são fiéis ao lulopetismo, né? Eles são fiéis àqueles que oferecem mais coisas para eles. Então, por exemplo, se o Lula insistir nessa ideia de controlar os super salários dos juízes, ele cai amanhã. Você entendeu? Então, assim, embora seja um sistema, um orgânico indicado pelo PT, eles se tornaram um ecossistema próprio. Para eles tanto faz se é PT, se não é PT, eles só querem a proteção deles. Igual o exército. Você entendeu? Igual o exército. Você entende que o exército, ele hoje só pensa em se autoproteger também? Então, assim, formou muitos organismos dentro desse corpo chamado Brasil, que hoje o lulopetismo já não tem essa força que tinha antes. E eu ainda ouso falar, o PT vai se tornar um partido nanico, como, por exemplo, o que aconteceu com o PSDB. Você entende que o PSDB também foi uma pífia? Então, assim, estão surgindo novos players nesse campo, onde o protagonismo do PT, né, embora ele teve lá atrás, assim como do PSDB, vai ficar, de certa forma, enfraquecido, né? E aí, assim, eu não acredito que a direita volte ao poder tão cedo. Eu acredito num centro, talvez centro-direita. E aí eu acredito que o sistema não seria de forma alguma contrário a um Tarcísio, tá? Eu não acredito que o sistema seria contrário ao Caiado, ao Ratinho. Mas o sistema não quer o Bolsonaro mais. Por quê? Porque o Bolsonaro é barulhento. Entendeu? O Bolsonaro é bravateiro. Então o sistema não quer o Bolsonaro. Né? Mas não é porque o Bolsonaro vai destruir o sistema. Isso. Que vai dar dor de cabeça. Entendeu? Então, assim, vamos falar com um que a gente pelo menos consegue conversar com ele. Né? Então, assim, vai vir um centro-direita e eu aposto principalmente na pauta econômica. Eu acho que o que está movimentando o Brasil hoje, como eu disse para você, e para a gente até sair desse assunto, não é o Todes, não é o Menines. Hoje que movimenta o Brasil, não, é a pauta econômica. Como é que nós vamos resolver? É o agro pressionando, é a indústria pressionando, é a Faria Lima pressionando. É isso aqui que tá fazendo a diferença. Tipo assim, a Globo já tá batendo, cara. A Globo, vamos lá, quem que financia mais a Globo? É o governo ou os banqueiros? São os banqueiros. Isso. Os banqueiros, tivemos lucro muito grande. Tá, beleza. E agora? Nós não conseguimos emprestar mais? Ninguém tá pegando empréstimo mais? O que é o lucro do banco? Então, entendeu? Mas tu vê que o PT tá trabalhando também para atender o banqueiro. Mas não tá conseguindo. Quando ele fica... Exatamente. Mas não tá ele fica tentando jogar a taxa para baixo. Uhum. Agora, para também ser justo, né? A gente fala do que faltou o Bolsonaro deixar de estrutura. O Bolsonaro, né, deixou, junto com o Paulo Guedes, deixou o mandato lá de 4 anos do Bacen, né? Então, se não tivesse isso, o Lula no mês 1 já derrubava e mudava o ministro do Bacen para fazer política. Sim. Né? Mas aí nós vamos voltar naquele ponto que eu te falei de novo. O Lula indicou todo o sistema do Copom, que é quem define a taxa de juros. E eles votaram contra o Lula. É onde eu falo. Lula hoje, tipo assim, é um boneco que eles tiraram lá de dentro da cadeia, que é onde eles queriam ele. Vamos ter que tirar para tirar o Bolsonaro. Puxaram ali e colocaram, vamos trazer o discurso que ele tá salvando a democracia. Putz, trouxe o Maduro. Putz, deu medalha pro Bashar al-Assad. Entendeu? Então, assim, o Lula, hoje, eu tenho a visão de que ele... Sabe, o sistema não tá muito feliz com ele. Né? O sistema não tá muito feliz com ele. Então, eu tenho uma visão de que, cara, em 2026, se o Lula ganhar, aí eu fecho saída do Brasil definitiva mesmo. Porque aí já não tem mais jeito. Tu acha que ele não vai ser impeachment? Então tu acha que ele vai até o final e pode até disputar 2026? Eu acredito que disputar 2026... Fala sobre a questão de saúde dele. Você acha que essas baixas de saúde é padrão servidor público colocando um atestado para curtir um carnaval, para curtir umas férias, para fugir de um período de muito trabalho? Porque assim, estão dizendo que o Lula tá saindo, né, de atestado médico, né, caiu, agora é uma cirurgia. E aqui eu tô fazendo padrão conspiração mesmo, porque tentando responder às conspirações, né? Da mesma forma que lá na época do Bolsonaro dizia que toda vez que ele ficava com alguma dificuldade de responder, ele se internava e ia ressuscitar a questão da facada. Tinha essa narrativa, tinha essa conspiração com o Bolsonaro,
e agora tem com o Lula. Sim. Vamos repercutir da mesma forma. Tu acredita que essas baixas do Lula é ele evitando questões como a questão da moeda do BRICS, Sim. veto da Venezuela, é ele agora tentando também, através da questão de saúde, sensibilizar a população, movimentar até a própria base dele? Qual é a tua leitura do quadro de saúde do Lula? E aí projeta isso para 26, por favor. Tá, então vamos lá. Não que eu não acredite que ele possa ter algum problema de saúde mesmo, que caiu, machucou, e que agora precisou fazer alguma coisinha, mas eu acredito que potencializaram isso. Por quê? Vamos lá. O brasileiro é o tipo de cara que, se você chegar aqui e apresentar um projeto para resolver o problema do Brasil, você não vai ganhar voto. Mas se você for humilhado, se fizer de coitado, você vai ganhar todo o apelo populacional, o apelo popular ali, certo? Eu tenho essa visão. O que acontece? Nós estamos numa fase em que o Lula, qualquer lugar que ele chegar, ele vai sofrer ataques e pancada. Porque a direita, a oposição, soube canalizar muito bem, e isso aí eu achei interessante, até o Demétrio, da Globo News falando, não que eu goste de Globo News, mas quando chega alguma coisa interessante eu analiso, tá? Eu brinco nos meus editoriais, você tem que assistir os canais de esquerda e de direita. Eu falo que o cara que só lê um livro, ele não é um intelectual, ele é um doutrinado. Então você tem que ver o que a esquerda fala, o que a direita fala, pra você gerar sua consciência e falar, eu quero distância da esquerda. Aí você, né, analisou. Agora, quando você só conhece a esquerda e é de esquerda, você é um doutrinado. Quando você só conhece a direita e nunca viu o discurso do outro, você é doutrinado. Então o que eu vejo? Eu vejo que o Lula, ele vai levar muita pancada. O Lula tá nesse assunto, olha, a taxa de juros, o Copom, a culpa é do Campos Neto. O brasileiro não entende isso. E a direita vem e fala, ô filho, o preço da cesta básica dobrou. Ô filho, a carne esse ano hein, não vai ter. Então o discurso da direita ganhou uma projeção e uma popularidade que tá moendo o Lula. O PT é um dinossauro velho que não sabe usar as redes, não sabe conversar, por isso tanta vontade de controlar as redes sociais. Então o que acontece? Todo o discurso do Lula hoje está consumido. Eu vou fazer uma auê no Rio Grande do Sul. A direita vem e fala, olha lá, ó, cortou a verba pro Rio Grande do Sul. Eu vou mexer com o Copom, ninguém sabe disso. Café vai subir 40%, hein? Acabou o cafezinho. Mas e o churrasquinho de final de ano? Acabou, o churrasquinho não vai ter não. Cerveja também vai subir. Então o discurso da direita tá inflamando igual fogo numa palha. O discurso da esquerda, né? Estão tentando pôr fogo num pedaço de ferro. Entendeu? Não vai o discurso não tá dando. Então tudo que o Lula tá falando não tá chegando no eleitor. Então eles precisam dar uma neutralizada com o Lula. E qual a melhor forma de neutralizar se não vitimizando ele? O velhinho, o doente e tal. Então eu acredito sim que é a boa e velha retirada do Lula de cena. Outro discurso. O Trump então, não convidou. Eu acho que é estratégico. Não que talvez ele não tenha, mas foi potencializado. Outro discurso. O Trump, você sabe que o Trump não gosta do Lula. Não foi convidado para fazer parte da posse do Lula. O médico agora já falou, 30 dias você não pode viajar mais. Sim. Não, mesmo? Nem quero ir, entendeu? Não posso ir, Não posso ir. Então o Lula, no discurso que foi feito, onde o Ciro Gomes falou, não, o Lula vai viajar para ser o próximo Mandela, ele destruiu a imagem do democrata, do chefe de Estado. Se alinhou ao Palestina, o que não é o discurso do brasileiro. O brasileiro tem uma identidade muito grande com Israel. Foi a favor da Rússia contra a Ucrânia. O brasileiro lembra de gostar mais da vítima. Foi a Rússia que atacou a Ucrânia, então o brasileiro se identificou mais com a Ucrânia. Sim. Então o Lula foi tudo ao contrário. Quem que roubou, quem que tá inelegível, quem que foi atacado? Lá na Venezuela, a Maria Corina, o Gonzalez. Então, em todos os lados que o Lula abriu a boca para falar no plano internacional, ele foi contrário à vontade do brasileiro. Todos os pontos que ele falou sobre a economia, ele foi contrário à vontade do brasileiro. Então o Lula abrindo a boca, ele é um perigo para a própria esquerda. Então o que eles fizeram? Vamos tirar de cena. Então, na minha visão, é uma retirada de cena, mas eles viram, lá em 2026 o Lula não tem capacidade de concorrer a uma eleição. Por que ele não tem a capacidade? Se a gente observar 2024, em 2024, o Lula não conseguiu fazer campanha nem para os prefeitos dele. Nem pro Boulos. Então o Lula, como que ele ganhou uma eleição? Com a imagem destruída, com a inflação lá em cima, com o Milei bombando.
Porque o brasileiro, nós, eu, você, trabalha muito com a comparação. Não, mas peraí, ó, o real sendo a moeda mais desvalorizada do mundo. Ó o peso, um país estava destruído, subindo. Então o Lula vai chegar num desgaste tão grande que fazer um impeachment hoje é assumir que Bolsonaro era melhor do que Lula, você entende? Aí você não entende o reflexo disso. Vão segurar, vão tirar o Lula de cena, vão tentando... As políticas do Lula hoje, na economia, não estão sendo políticas de esquerda, por incrível que seja. Subir a taxa de juros do Copom não foi uma política de esquerda. Vender dólar para tentar controlar a inflação não foi uma política de esquerda. A única coisa que o Lula ainda não abriu mão é um ajuste fiscal. Porque ele tem uma máquina muito grande que ele precisa sustentar, uma mamadeira muito grande de companheiro. E aí eles sabem que ali dentro, hoje se você olhar os ministérios, tem quantos petistas? A maioria, né, da galera, e os petistas que estão lá são figuras fortes. É o Rui Costa, ex-governador da Bahia, são figuras top. Os cupichinha pequeno, não tá com o ministério, não. Tem 2 com União Brasil, tem com o republicano do Tarcísio. Então, o Centrão dominou tudo ali. Ele só não fez o ajuste fiscal. O dia que eu falo, agora eu vou cortar. Vou cortar do judiciário. O desembargador vem, opa, tá tentando contra a Constituição. Aconteceu ontem. Uhum. Opa, vou cortar então os ministérios. Então tira os petistas. Aqui com nós do Centrão, se você mexer, eu te corto. Tanto é que o Elmar Nascimento, que é o chefe do União Brasil, que tem 3 ministérios, falou, olha, eu acho muito injusto, a gente tem 3 ministérios, como que a gente vai contra o Lula pra apoiar o Caiado? Cara, esqueci o nome agora do presidente do doutor... um advogado, esqueci o nome dele. Do União Brasil? Tem um presidente do União... Rueda. O Rueda chegou e falou, não, Caiado. Não, mas nós tem 3 ministérios. Não, Caiado. O PSD falou, nós conseguimos o maior número de prefeituras. Como é que a gente não vai lançar o nosso candidato próprio? Estão cogitando, se o Bolsonaro puder, joga o Ratinho como vice do Bolsonaro. Você entende que a dança das cadeiras está muito alta? E se o Lula falar hoje, eu vou cortar gasto, ele vai cortar na navalha de alguém do sistema. Então o sistema vai controlar o Lula, mantendo os gastos até ali na frente, para em 2026. Eu duvido muito. A minha aposta é que o Lula não vem. E assim, eu tô fazendo uma análise assim, meio racional. Eu vejo sentido. Se eu for falar, não, Bolsonaro vai ser reelegível, o Cássio Nunes vai fazer. É mentira, cara. Não, eu vejo sentido, até porque a tua análise que o Lula tá dando um migué, é porque isso já é uma demonstração de fraqueza. Sim. Ele precisar dar um migué de saúde para não encarar o Maduro e o Putin, né? Uhum. Lá na Rússia para discutir BRICS, ele já é uma fraqueza. Ele dá um migué com a chegada do Trump também é uma demonstração de fraqueza. E aqui no Brasil, ele disputou 3 eleições recentes, né? 2002, 2006. Botou a poste, né? Botou o poste lá que a Dilma. Elegeu a Dilma, reelegeu em 14. E quase emplacou o Haddad. Quase emplacou o Haddad. 22 ele volta e ganha de novo. Ele vai sair em tese, 26, né? Fala... em 26 ele sai grande, ele recolhe. Ele não vai se lançar para perder. Né? E ele vai perder. E então, ele vai perceber isso aí, e ele quer trabalhar o nome dele, então eu acho que ele vai ter uma recuada estratégica, né? Então, faz sentido. Agora, quem é o substituto? Então, aí tem algumas teorias, né? Um deles, eles já estão acostumados a pegar alguém que já foi preso e já saiu, falam que é o José Dirceu, tá? Agora tem uma teoria meio maluca que o PT, mesmo sendo um dinossauro, mesmo sendo alguém que perdeu o jogo político todinho, e que, é óbvio, a minha visão não é uma articulação do PT que o Lula é presidente hoje. Uma articulação do PSD, do Kassab. Você sabe que teve uma reunião do Márcio França que estruturou toda a união do Alckmin com o Lula para poder entrar. Então o Lula só foi convidado e falou, você vai fazer parte disso. Tá? Foi só isso. Não foi vai ser o populista. Não foi assim uma articulação, um retorno, um PT que ressuscitou, um partido que ressuscitou. Tanto é que é um partido que tem a presidência e foi um dos piores nas eleições municipais. Tu acredita que é no nível, Sandro, de assim, Lula, tu vai sair da prisão
e tu vai vir para ser o presidente. Então, acredito. é condição. Tu acredita que foi nesse nível? Sim. Ó, é assim, ó, você vai sair, você vai ser candidato, você vai ganhar, mas não sai fora da caixinha, não você volta. O Alckmin estaria justamente para poder... Só que, pra não dar tão na cara, pra ver como é que ia sendo, foi segurando, até que chegou uma hora que falou, agora não dá pra tirar mais. Eu tenho essa visão, entendeu? Não dá pra tirar mais. Não dá pra tirar mais o quê? O Lula, no impeachment, tá? E porque o efeito é inesperado demais. O Marçal foi um exemplo disso. Você viu que eles tiveram que rebolar. Como é que nós não deixamos o Marçal entrar? Você vê que o Marçal surgiu, ninguém imaginava. Ele enfrentou o bolsonarismo e o petismo. Então, ainda tá incerto demais pra eles apostar no impeachment sem saber quem vem. Entendeu? Eles vão ter que construir toda uma narrativa. Quanto ao Lula, eu concordo plenamente que ele vai querer sair por cima, até pra ter uma herança política pra ainda indicar um poste, né? E aí, a galera tá xingando muito aí? Não. Agora, cara, tu acha que... Tu acha que esse poste, né? Tu citou Dirceu. Ah, não, eu falei Dirceu, Tem uma outra que eu tava falando. O PT, talvez ele deixe de ser o ogro, o dinossauro que é, e ele tem uma nova visão de coalizão. Tem uma figura que me assusta um pouquinho, tá? O prefeito de Recife, o Campos lá, o menino. João Campos. Sim. Ele é a única figura do PT hoje que literalmente me assusta. Mas ele não é PT, é? Não, ele é PSB, se eu não me engano. Isso. Da namorada da Tabata. Por quê? Mas é esquerda. Do campo da esquerda, sim. Por que ele é a única figura que me assusta um pouco? Ele sabe dialogar com massas. Ele ganhou o primeiro turno, foi muito bem. O cara saiu de lá pra ir lá no Ceará pra enfrentar o André Fernandes, pra ajudar a oposição ali. Então, assim, tem a herança do filho dele, do pai avô, dele. Do pai. Tem, então, uma estrutura... Ele é uma figura que me assusta do ponto de vista da esquerda, porque ele pode ser um próximo Marçal. Ele é populista, mas com um populismo diferente do PT. Porque, cara, o discurso da esquerda morreu não no Brasil, no mundo. Quer falar? Não, conclua. No mundo. Mas por que a esquerda ganhou no Uruguai? Eu te explico. O Uruguai é o país mais estável de toda a América do ponto de vista econômico. Lá nunca teve direito à esquerda, sempre teve centro. Tanto é que, como eu disse, na definição da Mercosul, os dois estavam definindo junto qual que seria o futuro do Brasil. O Lacage Pou e o Yamandu Orsi. Então, o que eu vejo? Hoje, o discurso da esquerda de que eu tenho que ajudar o negro. Aí vem a Jojo Todinho. Não, eu sou de direita. Os caras fazem ataque racista contra ela. Mas o homem é sexual. Aí os caras vêm, aparece aí um Firmino, por exemplo, que tem um canal, um perfil no Instagram, e descem a lenha nele com os piores ataques homofóbicos. Então o discurso da esquerda de que, e agora é pro mais pobre. Peraí, com uma picanha desse preço? Peraí, mais pobre? Vocês estão cortando o BPC. Sabe aquele cara, o Barão lá, que subiu a rampa, um rapaz que tem paralisia, né? Que ele é da pauta capacitista. O cara tá detonando o Lula, que o Lula realmente tá atacando o pessoal do BPC. Vai cortar, vai arrebentar. Então, o discurso do PT, da esquerda, já não convence mais ninguém. O que convence? É o discurso do, eu sou do povão igual vocês. Não do discurso de, eu vou nisso. Não é o discurso populista do influenciador, eu vou pintar o cabelo igual vocês. Cara, o cara ganhou lá no carnaval milhões de votos que pintou o cabelo. Entendeu? Então, o João Campos viu essa brecha e o PT tá sondando ele. Tá? Eu acho que a esquerda tá perdida, né? O PT, principalmente, tá perdido, porque eles investiram muito na cultura woke, né? E esqueceram da causa trabalhista. Que o mundo tá abandonando. Seguiu a tendência do mundo, né? E agora o mundo tá abandonando. Então, assim, e no Brasil, o líder da cultura woke é o PSOL, não é o PT. E aí o PT, ele fica ali, né, tentando governar, né, se prostituindo com o centrão e tal. E em algum momento eles falam assim, caramba, o Lula vai morrer. Sim. Já não tem mais pauta sindical, né? Não tem a questão trabalhista, eles fizeram um bem bolado e juntaram cultura woke com causa trabalhista com a escala 6x1, tendo Erika Hilton como relatora. Sim. Entendeu? A imprensa fez o papel dela, hypou,
Uhum. né? E aí, como Mas o mundo é só a dinâmico... escala 6x1 não segura. Então, mas você concorda que Sim, claro. a escala 6x1 100%. flertou com o povão? Aham. Aquele povão que virou bolsonarista. Que o cara é trabalhador, carteira assinada e é bolsonarista. E o Sim. PT em algum momento falou assim, cara, esse cara tem que ser nosso. Sem esse cara, É. a gente não consegue, né, estruturar.